Boa tarde. Vamos à nossa aula de oficina de leitura. Estamos rumando ao final da nossa leitura, a concretização do nosso livro A Mão e a Luva. Hoje nós faremos a leitura e a compreensão do capítulo 18, a carta. Vocês encontrarão lá no nosso livro em PDF, nas páginas 59 a 63 e posteriormente a atividade. Antes de nós iniciarmos a leitura e a compreensão, um lembrete em relação à atividade. Poucos alunos ainda enviam a atividade. Infelizmente, essa é a turma que eu tenho pouco retorno em relação à atividade. Então, eu acredito que há um grande potencial em cada um de vocês. Não deixemos que o desânimo nos abale, nos faça desistir. Encontrem força, fé. Não desistam, porque eu não vou desistir jamais. E eu acredito em vocês. Está bem? Vamos lá, nossa leitura. Capítulo 18. Houve aqui um equívoco. Desculpa, é 17, tá? Eu tinha que errou lá na hora de colocar no início. A carta. Amados, nós vamos começar com a leitura que diz assim. Quem lembra o que vimos na leitura anterior? Terminou exatamente, só para a gente dar uma lembrada, exatamente com uma situação constrangedora, para não dizer que abalou, né, a estrutura da amizade de Estevão com Luiz Alves, porque exatamente Luiz Alves contou a Estevão que ele tinha interesse por Guiomar. E terminou o capítulo de forma bem constrangedora, bem dolorosa. E hoje nós vamos dar início entendendo por que aquele papel causou tanto reboliço em Luiz Alves. Então vamos lá? A carta. Não era preciso reler o papel para entendê-lo, mas olhos amantes deliciam-se com letras namoradas. O papel continha uma palavra única. Peça-me. Escrita no centro da folha com uma letra fina, elegante, feminina. Luiz Alves olhou há algum tempo para o bilhete, primeiramente como namorado, depois como simples observador. A letra não era trêmula, mas parecia ter sido lançada ao papel em hora de comoção. Desta observação passou Luiz Alves a uma reflexão muito natural. Aquele bilhete, pouco conveniente em quaisquer outras circunstâncias, estava justificado pela declaração que ele próprio fizera à moça alguns dias antes, quando lhe pediu que o conhecesse primeiro e que no dia em que o julgasse digno de o tomar por esposo, ela a ouviria e acompanharia. Aliás, ele a ouviria e a acompanharia. Mas se isto era assim em relação ao bilhete, não era em relação à hora. Que motivo obrigaria a moça a deitar-lhe da janela, à meia-noite, aquele papel decisivo, eloquente na mesma sobriedade com que eu escrevera? Luiz Alves concluiu que havia alguma razão urgente e, portanto, que era preciso acudir à situação com os meios da situação. Quanto à razão em si, não a pôde descobrir. Ocorreu-lhe o fato, aliás, patente, da corte que o sobrinho da baronesa fazia a Guiomar, mas ignorava as circunstâncias que lhe eram relativas e não pôde passar além. Não direi que Luiz Alves gastasse a noite a cavar fundo no terreno das conjecturas vagas. Não era homem que perdesse tempo em coisas inúteis, e nada mais útil naquela ocasião do que tentar explicar o que nenhuma explicação podia ter para ele. O que resolveu foi obedecer ao recado da moça, pedi-la sem hesitação nem preâmbulo. Mas se o caso lhe não produziu insônia, não deixou de lhe estender a vigília. Além da hora usual, como era de jeito naquela ocasião solene, sobretudo, tratando-se de criatura que, por aqueles tempos, era inveja e a cobiça de muitos olhos.
Luiz Alves não era, como Estevão, um adorável cismador. Não se nutria de imaginações e devaneios, alimento que funde pouco ou nada, mas cismou algum tempo. Embebeu-se uma hora na contemplação ideal da mulher que ele soubera escolher. O sono chegou, e o devaneio confundiu-se com o sonho. Guiomar dormiria tão repousadamente como ele? Dormia. A noite, porém, fora-lhe muito mais agitada e amarga, como era natural depois da declaração de Jorge e das insinuações da madrinha. A moça recolhera-se ao quarto, logo depois da declaração. As pessoas da casa nada puderam ler-lhe no rosto, salvo a palidez repentina e o rubor que se lhe seguiu. Mas, logo que ela se achou só, deu toda a expansão aos sentimentos que ali pudera conter. O primeiro deles era o despeito. Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, assim feita, de emboscada e sobressalto, para arrancar-se-lhe um consentimento que o coração e a índole repeliam. Nenhuma consulta, nenhuma autorização prévia. Parecia-lhe que a tratavam como ente absolutamente passivo, sem vontade nem eleição própria, destinado a satisfazer caprichos alheios. As palavras da madrinha desmentiam esta suposição, mas a notícia que ela tinha da resolução da baronesa neste negócio diminuía muito o valor de tais palavras. Se era uma campanha, como dissera Mr. Oswald, queriam constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo que lhe deixavam para refletir era o realmente para considerar. Sozinha consigo, na necessidade de pagar os benefícios que recebera. Não a acusem de ter feito estas reflexões logo que entrou no quarto, com os olhos cintilantes e os lábios frios de cólera. Eram naturais, principalmente porque supunha que o seu casamento com Jorge estava deliberado e se realizaria, quaisquer que fossem as circunstâncias. Depois, porque a alma dela era melindrosa, não esquecia os benefícios recebidos, mas quisera que lhos não lembrassem por meio de uma violência. Fazê-lo era o mesmo que lançar-lhes em rosto. Não, murmurou enfim a moça. Forçar-me, reduzir-me à condição de simples serva? Nunca! Mas esta cólera apaziguou-se, e o coração venceu o coração. Guiomar recordou a constante ternura da baronesa para com ela, a solicitude com que lhe satisfazia os seus menores desejos, que eram ali ordens, e não combinava tamanho amor com a suposta violência que ele queria fazer. Ou seja, Guiomar estava muito indecisa, ponderando entre a consideração e o respeito que tinha a madrinha, em contrapartida, as próprias rédeas da vida, da situação em que ela queria, ou nos mostra, querer, que pendia pelo lado de Luiz Alves, e não simplesmente pelo interesse e a bênção da madrinha. Continuando. Não tardou em arrepender-se das palavras incoerentes que lhe haviam fugido e dos sentimentos maus que atribuíra ao coração da baronesa. Cruzou as mãos no peito e ergueu o pensamento ao céu, corno a pedir-lhe perdão. Guiomar, em meio das seduções da vida que tantas eram para ela e de todo lhe levavam os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecera o que lhe havia ensinado a fé ingênua e pura de sua mãe. A cólera acabara, mas veio depois a luta entre a gratidão e o amor, entre o noivo que lhe propunha, a afeição da madrinha e o que o seu próprio coração escolhera. Ela nem ousava tirar as esperanças à baronesa, nem imolar as suas próprias. E uma de duas coisas era preciso que fizesse naquela solene ocasião. O que sentiu e pensou foi longo e cruel, mas se tal duelo podia travar-se-lhe na alma,
Não era duvidoso o resultado. O resultado devia ser um: a vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer, porque elas são as armas do forte, e a vitória é dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos dois homens que lhe propunham o seu destino. Elegeu o que lhe falava ao coração. A resposta, porém, não podia a moça demorá-la em, nem esquivá-la. Não convinha, talvez, prolongar a luta e a dúvida. Quando isto pensou, veio-lhe ao espírito uma ideia decisiva, a de confessar tudo à madrinha. Hesitou, porém, entre fazê-lo ela própria ou por boca de Luís Alves, cujas palavras apontadas acima trazia escritas na memória. Preferia este meio, mas não lhe bastava preferi-lo, era mister realizá-lo. E para isso só dois modos tinha: escrever-lhe ou falar-lhe. O segundo podia não ser tão pronto, e talvez falhasse a ocasião apropriada. Adotou primeiro e recuou logo. A carta seria mandada por um fâmulo, mas o espírito de Guiomar era a tal ponto sobre si que repeliu semelhante intervenção. A janela estava aberta, dali viu luz na sala de Luís Alves, e a sombra do moço, que passeava de um lado para o outro. Ocorreu-lhe então a ideia de que pôs por obra, conforme ficou dito no capítulo anterior. Tal é a história daquela palavra escrita rapidamente numa folha de papel. Apesar da declaração de Luís Alves e das circunstâncias em que a moça se achou, o leitor facilmente compreenderá que ela não a escreveu nem sem pelejar consigo mesma, sem vacilar muito entre a repugnância e a necessidade. Afinal, foram vencidos os escrúpulos, que é tanta vez o seu destino deles. E força é dizer que não os vencem nunca de graça, porque eles falam, arrazoam, obstam o mais que podem, mas é vulgar passarem-lhes por cima. A moça, entretanto, apenas lançara a carta. Arrependeu-se. A dignidade teve remorsos. A consciência quase a acusava de uma ação vil. Era tarde. A carta chegara a seu destino. Na manhã seguinte, a baronesa acordou mais alegre que de costume. Cuidara ver em Guiomar, na noite anterior, alguma coisa que só lhe pareceu enleio natural da situação. Guiomar erguera-se tarde. A manhã estava chuvosa e a madrinha não deu seu passeio. A moça foi beijar-lhe a mão e a face, como costumava, e receber dela o ósculo materno. O rosto parecia cansado, mas um véu de afetada alegria disfarçava-lhe a expressão natural, a semelhança das posturas de toucador, de maneira que a baronesa, pouco ledora de fisionomias, não discerniu naquela a verdade da impostora. Impostora, digo eu, devendo entender-se que é honesta e reta, porque a intenção da moça não era mais do que não amargurar a madrinha e tirar-lhe motivo a qualquer aflição antecipada. Dormiu bem a minha rainha de Inglaterra? Perguntou Mr. Oswald, pondo-lhe familiarmente as mãos nos ombros. A sua rainha de Inglaterra não tem coroa, respondeu Guiomar com um sorriso contrafeito. Pela volta do meio-dia, recebeu a baronesa uma carta de Luís Alves. Abriu-a e leu-a. O advogado pede-lhe a mão de Guiomar. Poucas linhas, corteses, simples, naturais, feitas por quem parecia senhor da situação. Mr. Oswald, disse a baronesa à sua dama de companhia, que se achava na mesma sala. Leia isto. A inglesa obedeceu. Isto não quer dizer nada, observou ela depois de alguns instantes. É um dos pretendentes mais. Devemos crer, porém, que são muitos e que se os outros não lhe escrevem cartas destas é porque são menos afoitos. A senhora baronesa pensa que os olhos de sua afilhada são inocentes? Continuou a inglesa sorrindo.
Eu cuido que devem estar carregados de crimes e que há mortos. Mas não vê, Mr. Oswald, interrompeu a baronesa, que esse homem parece estar autorizado? Mr. Oswald calou-se, como quem refletia. Logo depois, expôs uma série de argumentos e considerações, se não graves em substância, pelo menos nas roupas com que ela os vestia, umas roupas seriamente britânicas, como as não talharia melhor a melhor tesoura da Câmara dos Comuns. Toda ela dava ares de um argumento vivo e sem réplica. Havia em seus cabelos, entre louro e branco, toda a rigidez de um silogismo. Em cada narina parecia uma porta de um dilema. A conclusão de tudo é que nada estava perdido e que a felicidade de Jorge era coisa não só possível, mas até provável, uma vez que a baronesa mostrasse. Era o essencial. Certa resolução de ânimo muito útil e até indispensável naquela ocasião. Mr. Oswald oferecia-se para ir chamar a moça imediatamente. Pois vá, vá, disse a baronesa. A inglesa saiu dali e foi ter com Guiomar. Quando a viu, de longe compôs um sorriso, e Guiomar, vendo-a sorrir, sentiu como que um movimento interno de repulsa. Venho buscá-la, disse Mr. Oswald, para uma coisa que a senhora está longe de imaginar. Guiomar interrogou-a com os olhos. Para casar? Exclamou Guiomar sem compreender a intenção da mensageira. Nada menos, respondeu esta. Admira-se, não? Também eu e sua madrinha igualmente. Mas há quem tenha o mau gosto de apaixonar-se por seus belos olhos e a afronta de a vir pedir, como se pedissem as estrelas do céu. Olha como o Mr. Oswald não perdeu a oportunidade de alfinetar, né? De espizinhar a Guiomar. Então vamos lá. Guiomar compreendeu de que se tratava. Olhou desdenhosamente para a inglesa e disse em tom seco e breve. Mas conclua, Mr. Oswald. A senhora baronesa mandou chamá-lo. Guiomar dispôs-se a ir ter com a madrinha. Mr. Oswald fê-la parar um instante e com a mais melíflua voz que possuía na escala da garganta, disse: toda a felicidade desta casa está em suas mãos. Assim, amados, nós concluímos o capítulo. Observem que a narrativa ela está caminhando para o seu desfecho. Ela está nos fornecendo pistas de que toda essa situação em que envolve a protagonista, né, Guiomar, e os seus pretendentes, ela já terá o seu desfecho final. Então, vamos lá aos questionamentos. Só são 2 questões, bem simples, então eu espero recebê-las. Está bem? 1. De acordo com a leitura do capítulo 17, amados, a tia errou, é 17, tá bom? Perdoe aí. A carta. Produza um pequeno resumo contendo as informações principais do capítulo. Meus queridos, vocês irão escrever com suas próprias palavras a compreensão de vocês em relação ao capítulo. Coloque aí, exponha os principais eventos, as principais informações que nos foram apresentadas, que nos foram fornecidas durante a leitura. Está bem? E a segunda questão traz aqui um trecho. Guiomar tinha de decidir por um dos 2 homens que lhe propunham o seu destino. Elegeu o que lhe falava ao coração. De acordo com esse trecho, com quem a afilhada da baronesa tem a intenção de casar? Aí você vai responder de acordo com a sua interpretação. Claro que também que o texto vai fornecer a vocês a resposta adequada em relação a esse trecho. E vocês respondam, por gentileza, e enviem para mim a atividade devidamente respondida. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado da leitura. Fiquem com Deus.